Olá pessoal, estou eu aqui me arrastando de novo para chegar até vocês. Como é que vocês estão? Espero que bem, espero que estejam acompanhando os nossos vídeos, nossas dicas. Hoje eu vou mudar de assunto, tá? A gente já falou demais de relacionamento. Nesse novo episódio vamos mudar um pouquinho. Não quer dizer que a gente não vai falar no futuro, vai falar sim, sempre é um tema que as pessoas querem saber, mas a gente precisa rechear, temperar, dar uma quebradinha, né? Eu vou falar de um texto completamente diferente hoje, mais para o filosófico, só que não tão filosófico, porque é um livro mais poético que filosófico, apesar de ter sido escrito por um filósofo e psicanalista. Esse livro se chama A Chama de uma Vela e foi escrito por Gaston Bachelard. Ele tem um outro livro chamado A Psicanálise do Fogo, em que ele mostra, né, uma leitura completamente diferente dos mitos fundantes, né, da psicanálise, e assim como ele fala, como a psicanálise fala do Édipo, o Bachelard vai questionar essa tradição e ele fala que nós precisamos falar de Prometeu, que é aquele Deus que trouxe o fogo até os homens. E acredito eu que no desenvolvimento desse livro, que é mais filosófico, né, ele se apegou a um ponto e quis falar especificamente sobre a vela, a chama de uma vela. O fogo é um elemento extremamente hipnotizante. Eu mesmo, quem me conhece sabe, mas não estou pedindo desculpa por nada, hein? O quanto eu sempre tive uma admiração, um encantamento pelo fogo. Fogueiras de quando era criança, né? Ou a vela mesmo, sempre gostei de ter uma vela acesa do meu lado, enquanto eu escrevia, enquanto eu lia, mesmo que não precisasse, gente. Mas havia um encanto, sempre houve, ainda há um encanto pelo fogo, né? Às vezes quando eu vou fazer um churrasco, acender a churrasqueira, eu me divirto. E é isso que o Bachelard fala sobre o complexo de Prometeu, o quanto se passa conhecimento, cultura, saber, experiência, quando um pai vai ensinar o filho a acender o fogo. Da lareira, no caso, já que eles são mais europeus, né, já são de outra realidade, com clima mais frio. Mas no Brasil a gente pode pensar na churrasqueira, na fogueira, né? Mas vamos lá, indo diretamente para o livro, o Bachelard aqui vai falar sobre o encantamento que ele tem pela chama da vela, né? Aquela chama que fica flutuando sobre a vela. E ele vai fazer aqui um exercício de descrição que é maravilhoso. Ele fala que havia um Bachelard diurno e um Bachelard noturno. O diurno é aquele que pesquisa a ciência, a filosofia, que usa da lógica, e o noturno é aquele que fala do sonho, da poesia, né, de coisas que não são atingíveis pela lógica necessariamente. Então, Na Chama de uma Vela é um livro em que ele vai se permitir essa escrita literária, poética, em que ele se solta, não tem referências, não tem preocupação em outra coisa que não seja descrever poeticamente a chama da vela. Então, gente, faça esse experimento, acenda uma vela e fique olhando para a chama dela. O que você vai ver, tudo que você descreve, tudo que o Bachelard descreve aqui, você consegue ver na chama e ele vai além, né? Ele viaja nessa chama. Mas ele fala, a chama ela não tem contato, você não vê o contato dela com o pavio. Ele fala das cores, primeiro ela é laranja, depois azul, depois amarela, ele compara com a alma. Ele vai muito fundo em um elemento desse tamanhozinho, assim. Acho que ele mostra assim o poder que tem a descrição. E aí eu tenho que trazer, né, sou obrigado a trazer para a fenomenologia como o quanto a gente pode desdobrar, o quanto a gente pode abrir de uma simples descrição, mas a gente pode aprofundar muito. E o Bachelard mostra isso aqui. Selecionei alguns trechinhos,
Achei até que eu tinha mais, mas vamos lá. São 3. 3? 2? 3? Olha, eu estava pulando um. Está aqui. Venha cá. A chama nos leva a ver em primeira mão. Temos 1000 lembranças, sonhamos tudo através da personalidade de uma memória muito antiga e, no entanto, sonhamos como todo mundo, lembramo-nos como todo mundo se lembra. Então, seguindo uma das leis mais constantes da fantasia, diante da chama, o sonhador vive em um passado que não é mais unicamente seu, no passado dos primeiros fogos do mundo. Olha que avanço de profundidade que ele faz num pequeno parágrafo, né? Ele traz o fogo como um elemento que traz a nossa antiguidade, a nossa primitividade, né? Quer dizer, a nossa experiência mais primal em termos de cultura. Nós somos transportados ao passado e a um passado comum, né? E acho que isso mostra muito a força da cultura, né? O quanto a nossa cultura transmite o conhecer, o saber, a experiência de forma muitas vezes sem conceito nenhum, sem complexidade, sem elaboração teórica, só mostra como faz, né? Como uma coisa simples, como uma coisa prática, o que muitas vezes não é nada simples, né? A gente tem uma grande complexidade para poder acender um fogo, às vezes. Quem já não passou um aperto aqui, né? Que não conseguia de jeito nenhum, por um motivo ou por outro. Você tem que montar ali a lenha, o carvão, de uma forma que o fogo seja oxigenado, você precisa colocar um elemento que inicie o fogo, senão fica muito difícil, né? Então, é um aprendizado profundo e que, segundo ele, nos une, né? Eu já vi um antropólogo dizendo que muitas vezes a nossa cultura tem mais a ver com a cozinha do que com outras coisas que a gente está habituado, né? E a cozinha é o fogo, é o uso do fogo para transformar a comida, transformar um elemento num outro elemento, né? Nada que passa pelo fogo continua igual. Claro, eu estou sendo aqui poético como Bachelard, tá? Mas essa é a ideia primal, né, da transformação, a ideia básica do que o fogo faz, se a gente for buscar nos elementos de uma filosofia nascente. O fogo quer dizer isso, assim como nos horóscopos, assim como em outras culturas e sabedorias místicas, né? O fogo sempre traz a ideia da transformação. E o Bachelard faz isso de uma maneira poética. Em algum momento ele vai falar sobre a diferença entre a chama da vela e uma lâmpada acesa, né? E ele lamenta muito que os amantes de hoje são obrigados a se amar sob a luz de uma lâmpada e não de uma vela, né? Então ele vai transmitindo aquilo que a fenomenologia chama de espacialidade, corporeidade. Quando você vai ao fogo, você é transportado, né, para um outro local, para uma outra época, para um outro momento da sua vida e da cultura humana, né? Então ele vai muito fundo. Vamos lá, mais um trechinho. A resposta a essas objeções, aqui eu não li as objeções, né? É fácil. Os sonhos e as fantasias não se modernizam tão rapidamente quanto nossas ações. Nossas fantasias são verdadeiros hábitos psíquicos, fortemente enraizados. A vida ativa também não os atrapalha. Existe interesse para um psicólogo em reencontrar todos os caminhos da familiaridade mais antiga. Então ele continua aqui atribuindo ao fogo um papel de resgate, né, de humanidade, de experiência direta com a natureza, com a realidade. E percebam que ele sempre fala de fantasia. Fantasia tem tanto a ver com a questão psicológica, né, a fantasia, a imaginação,
como tem a ver também, a própria origem da palavra fantasia vem de fantasma, que são imagens, né? Então ele diz que a vela, a chama da vela, ela é uma espécie de fantasma, porque ela em si não existe, ela é uma reação química, ela não é um objeto concreto, material, mas há ali uma queima, né? Há ali um processo químico que nos faz enxergar esta alma da vela, né? Segundo ele diz. E, indo além disso, quando você olha para a chama da vela, né, ao ter aquilo tocando a sua retina, aquilo tocando o seu olho, né, enquanto imagem, você tem a produção de novas imagens no seu olhar, né? Então, quando você olha para uma luz, aquilo produz imagens que de fato também não existem concretamente, mas ao olhar para outros lugares, né, eu estou olhando aqui para uma lâmpada, se eu olho para frente, eu continuo vendo essa lâmpada de outra cor e ela se transforma, e ela muda de forma. Então a lâmpada, desculpa, a chama da vela, como ela é também dançante, isso vai produzindo diversas imagens diferentes. Então a fantasia está muito ligada ao fogo para o Bachelard, né? Imagina isso, uma vela à noite, em silêncio, em que você pode observar toda essa produção fantasiosa, imaginativa, poética, que o Bachelard descreve aqui. É uma experiência quase mística, né? Uma experiência como que eu estava querendo dizer, me fugiu a palavra, isso é 40 a mais, tá, gente? De concentração, né? de mergulho naquele momento, né? Em que você contempla uma beleza do fogo, sob controle, não é um fogo que vai destruir, né, que vai consumir, mas é um fogo que vai te ajudar a meditar. Era essa palavra que eu estava buscando. É uma experiência quase meditativa de observar a chama da vela. E ele produz esse livro só fazendo isso. Para finalizar, mais um trechinho, que é o seguinte, aqui na página 43. Mas quando se sonha, é preciso falar. Na fantasia de uma noite, sonhando diante da vela, o sonhador devora o passado, recupera-se com o falso passado. O sonhador sonha com aquilo que poderia ter sido. Sonha em revolta contra si mesmo, com o que deveria ser, com o que deveria ter feito. Nas alternâncias da fantasia, essa revolta contra si acalma-se. O sonhador rendeu-se à melancolia que mistura as lembranças efetivas e as da fantasia. É nessa mistura, repetimos, que nos tornamos sensíveis às fantasias dos outros. O sonhador de vela se comunica com os grandes sonhadores da vida anterior, com a grande reserva da vida solitária. Então ele coloca a chama da vela como uma conexão de experiência entre aquele que está ali, o sonhador do momento presente, com outros sonhadores no mundo, de outros momentos, de outros lugares, de outras épocas, mas que continuam sonhando, né? Então ele traz uma beleza desse sonhar, desse meditar, né? Olha só, que ele fala que a pessoa está aqui, de certa forma, mastigando, né? Uma mágoa, um arrependimento, né? Uma angústia do que poderia ter sido, ter feito, mas na alternância da fantasia essa revolta se acalma, né? Então esse querer mais, né? O conceito de revolta, que é outro conceito bastante importante, né? Esse querer além do que você tem se acalma. Então a chama te traz para o presente. Você aprender a querer aquilo, exatamente aquilo que você tem, não aquilo que você poderia ter tido, aquilo que você gostaria de ter tido, mas aquilo que você tem. Essa é a conexão que a gente faz com Nietzsche, com a ideia do amor fati, né? Ame o seu destino, ame aquilo que você tem, ame a sua limitação, porque ela é tudo que você vai ter a vida toda, né?
podemos ir além, com certeza, mas não devemos nos perder no sonho, no sentido de deixar de ser poético, deixar de ter uma conexão com o mundo real. O sonho não pode ser confundido com ambição. Acho que muito do que o Bachelard coloca aqui tem a ver com isso. Uma coisa é sonhar, é estar livre, é estar imaginando e fantasiando. Outra coisa é você querer aquilo que pode ser confundido com ganância. É diferente o sonhar, a revolta do querer, mas é diferente de uma ganância, é diferente de uma busca vazia. Acho que o que ele quer trazer aqui para a imagem da simplicidade da vela é justamente isso. O pouco que você tem, o pequeno fogo que você tem muito a contribuir. Você não precisa incendiar uma casa, você não precisa de uma grande fogueira para ter esses sonhos, para ter essas reflexões. Pelo contrário, se o fogo é muito grande, ele te aterroriza. Se o fogo é muito grande, ele assusta. Com um pequeno fogo, que é o da chama de uma vela, sim, você consegue sonhar dentro de limites tangíveis, dentro de uma segurança e que poetiza em vez de assustar. Então, eu entendo esse livro como um convite a poetizar a vida, a coisa simples, o pequeno, o acessível, mas disso fazer uma coisa de extrema profundidade existencial. Então, Bachelard, muito obrigado pela sua publicação. Eu já li e reli várias vezes esse livro. Ele é curtinho, tá, gente? Ele é muito simples de se ler, mas extremamente tocante. Pelo menos foi para mim. Espero que seja para vocês também, tá bom? Grande beijo. Até a próxima. Continue nos acompanhando, siga nosso Linktree, todas as mídias, e vocês já sabem disso tudo. Até. Tchau, tchau.